Nesse bloco, continuamos conversando com Rogério Tayar. Como se deveria tratar a questão iraniana? A questão iraniana deveria ser tratada com bastante cautela no seguinte contexto. Deveria-se, sim, estabelecer uma resolução de maneira moderada, não no sentido de ameaçar ou punir o Irã, mas sim com um controle maior para que efetivamente o Irã possa apenas desenvolver a questão nuclear para efeitos pacíficos energéticos. Porque isso, para que fique bem claro para os nossos ouvintes, o combustível, a questão nuclear como combustível para efeito energético é um direito de todos os países. Agora, a grande questão, isso tem que haver um efetivo controle da Agência Internacional de Energia Atômica. Como que deve ser tratada a questão iraniana nesse sentido? Deve ser tratada da seguinte forma: se estabelecer sim o direito do Irã ter combustível nuclear, como todo e qualquer país tem esse direito, mas que haja um controle efetivo da Agência Agência Internacional de Energia Atômica. Como que se deve dar esse controle? É exatamente agora o que vai ser discutido em maio de 2010, quando houver esse protocolo adicional que vai fazer uma revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Para que os ouvintes saibam, o Tratado de Não Proliferação Nuclear foi assinado em 1967. O Brasil ratificou ele em 1997, quando foi assinado esse tratado pelo então embaixador do Brasil em Washington, que representava o Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lambreia. E o Brasil, nesse ponto, mostrou a sua intenção de não desenvolver armas, a questão nuclear, para fins bélicos, e sim apenas para fins pacíficos. Porque isso consta, inclusive, no caso brasileiro, do artigo 21, inciso 23, mais especificamente item A da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira estabelece que o Brasil somente pode desenvolver a questão nuclear para fins pacíficos. Por isso que o Brasil é um imperativo o Brasil assinar o protocolo adicional. Porque se o Brasil, por um mandamento constitucional, só pode desenvolver o combustível nuclear para fins pacíficos, não haveria motivo para que não assinasse o protocolo adicional, se comprometendo a não desenvolver a questão nuclear para fins bélicos. A ideia seria que houvesse uma negociação com o Irã para que não se chegasse ao armamento nuclear. Ramiro, eu vou levantar um ponto que tem sido muito debatido entre nós, professores e analistas de relações internacionais, que é a questão de como que se dá essa questão, né? No discurso de posse da Hillary Clinton como secretária de Estado dos Estados Unidos, ela usou um termo interessante, ela usou o termo Smart Power. O que é Smart Power? Poder inteligente. É uma derivação de dois termos que foi criado por um grande especialista em relações internacionais, que esteve no Brasil agora em abril de 2010, que é o professor Joseph Nye Jr. Existiam antes dois grandes termos: o Soft Power, que é o uso do poder pelo convencimento, pela persuasão, e o Hard Power, que é o uso da força dura, força bruta pelo poder militar, ameaça do poder militar. O que tem ocorrido no caso norte-americano atual? O Obama, ao assumir, tentou, como um termo que o professor Celso Laver usa, uma recapitalização do soft power americano. Por que isso, recapitalização? Nós vivemos 8 anos de uma doutrina unilateralista, Bush, com total uso do hard power, o uso da força bruta. Inclusive, quando eu falei nessa revisão da política nuclear iraniana, na política anterior nuclear iraniana, como os nossos ouvintes bem informados sabem, os Estados Unidos tinham uma política de atacar primeiro para verificar se tem ou não, como foi o caso do Iraque, né? O ataque foi premeditado, inclusive para interesses financeiros, não só do petróleo, mas da empresa que o vice-presidente da época, do então George Bush, o Dick Cheney, era um dos principais controladores. A questão é a seguinte: como deve ser levada essa questão? Com muita cautela. Num primeiro momento, o que o Obama tem feito nessa questão? Ele tentou primeiro, em 2 grandes discursos dele, nos primeiros meses do governo dele, em abril de 2009, Ramiro e ouvintes, o Obama fez um discurso primoroso, em 2 discursos, aliás, um em Praga e outro no Cairo, estabelecendo, tentando retirar aquela imagem anti-americanista que o Bush, com a sua prática unilateral, implantou no mundo. Como que se daria isso?
E isso nós verificamos agora na prática, quando o Obama e o Medvedev acabaram de assinar um tratado de redução de armas nucleares que foi assinado recentemente agora em Praga, agora no começo de abril de 2010. Como tem se comportado o Brasil, na sua visão, dentro desse panorama internacional? O Brasil ele tem se comportado, tendo como parâmetro uma questão meramente ideológica no seguinte sentido. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Venezuela. Tem se discutido, e é muito polêmico no Brasil, infelizmente, eu era contrário, eu e muitos professores, como, por exemplo, um grande jurista que nós temos, uma das maiores autoridades intelectuais e morais nesse país, que é o professor Ives Gandra da Silva Martins, também o professor Celso Laffer e outros professores, grandes analistas que foram contrários à entrada da Venezuela. Por quê? No Mercosul. No Mercosul, eu digo. Por quê? Nós sabemos, Ramiro, que a Venezuela é um dos países que tem provocado instabilidade, não só apenas regional, no âmbito das Américas, mas também no âmbito global. Eu não tenho nada contra a Venezuela como país. Só que hoje, no comando da Venezuela, nós temos um ditador totalmente inconsequente que provoca instabilidade e insegurança, não apenas no âmbito regional, mas também no âmbito global. Essa aqui é a questão, Ramiro. Certo, mas se a gente for olhar para um outro lado, as relações comerciais, a balança comercial do Brasil, nos últimos anos, ela cresceu muito, inclusive com países, digamos, polêmicos, como a Venezuela. E muitas pessoas atribuem o crescimento das relações comerciais à aproximação política. Como você vê isso? Existe uma relação entre os negócios e a política? A aproximação política leva ao aumento do comércio? Eu tive acesso agora, Ramiro, recentemente, aos números que fecharam agora de abril de 2010. E houve um comparativo de abril de 2010 em relação a abril de 2009. Houve uma queda de 69% da balança comercial brasileira em relação aos números de abril de 2009, ou seja, houve ainda um pequeno superávit, mas 69% inferior do número de abril de 2009. Por quê? Porque o preço, a qualidade, a possibilidade da Venezuela, por exemplo, que nós estamos conversando, de importar os produtos brasileiros diminuiu. O que acontece é o seguinte, a custa de que valores esse crescimento se deu? Os fins não podem jamais justificar os meios. O Brasil tem que adotar, tem que respeitar os princípios de direito nacional e de relações internacionais previstos no artigo 4º da Constituição Federal Brasileira, que são os princípios regentes das relações internacionais. O Brasil não tem colaborado para a estabilidade da segurança internacional no momento atual. Bom, eu gostaria de agradecer ao Ramiro, à TV Chames pelo convite, agradecer aos ouvintes e espero ter esclarecido um pouco os ouvintes sobre esse momento conturbado que atravessamos hoje na pauta, os temas da pauta mundial das relações internacionais. Muito obrigado. História, cultura, religião, gastronomia, negócios festas. e a contribuição para o Brasil. Saiba tudo o que acontece na comunidade árabe brasileira. Na revista Chames. Chames TV fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana nesse mesmo horário, aqui na TV Aberta e em Guarulhos, na TV Guarulhos, canal 20 da NET. عم بتضوي الشمس على الأرض المعزروعة عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى عم بتضوي الشمس على الأرض المعزروعة عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى